Bom dia, senhores vereadores, senhores maranguapenses que aqui se encontram na Casa do Povo, sejam todos bem-vindos. Estamos retornando às sessões, o segundo semestre, né? Espero que todos tenham um bom trabalho legislativo. Alguns tiraram férias, foram viajar, né? Poucos, né? Algumas poucas meninas aqui viajaram, a maioria ficou no batente. Eu, pelo menos, não tive recesso. Eu trabalhei mais do que no outro período. Trabalhei muito mais. Mas desejo a todos que a gente tenha uma boa convivência, um bom relacionamento como a gente vem tendo, né? E que a gente faça um bom trabalho legislativo em prol do povo de Maranguape. Então, sejam todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, autorizo o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, funcionários da casa e telespectadores. Seja bem-vindo à primeira sessão do segundo período legislativo. Chamado dos vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Diego Andes Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa de Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José de Almeida Castro, Francisco Mardon de Melo Ximenes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valdo Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Presidente Acoro. Existindo quórum regimental, declaramos aberta a presente sessão. E aproveito para nesse momento colocarmos em votação a ata da sessão anterior, que está no grupo. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se levante. Aprovada por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias do expediente. Indicação 423 do vereador Francisco Mardon de Melo Ximenes, indica ao Poder Executivo a recuperação do canal situado na rua José Jacques de Oliveira e Silva, situado no bairro Santa Fé. Indicação 424... a mesma coisa. Moção 083/2023 do vereador Francisco Mardon de Melo Ximenes. Moção de parabéns ao servidor público João Vitor Vidal de Assis Nunes pela passagem do seu aniversário natalício ocorrido no dia 3 de julho. Moção 084 de Francisco Mardon de Melo Ximenes. Moção de parabéns ao Alisson Cordeiro de Abreu pela passagem do seu aniversário natalício ocorrido no dia 11. Moção de parabéns, moção 085, o vereador Francisco Mardon de Melo Ximenes. Moção de parabéns ao vereador deste poder, Cássio Anselmo de Oliveira, pela passagem do seu aniversário natalício no dia 11 de julho. Rapaz, quem foi? Queria solicitar a subscrição aí, pode subscrever, né? Requerimento 051/2023 do vereador Emanuel Mendes Soares Dandan. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Francisco Janderson Rebouça Holanda, ocorrido no dia 24 de julho, dando ciência por meio desta família lutada. Requerimento 049, o vereador José Valber Menezes dos Santos requeriu o plenário a realização de audiência pública no dia 22 de agosto do corrente mês para tratar da revitalização do posto de piscicultura do Departamento Nacional de Obra contra a Seca, DENOX,
localizado no distrito de São João do Amanari. Indicação 426 do vereador Ribamar Félix da Silva. Indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o conserto do calçamento e do bueiro situado na rua Irmã Irene, situado no bairro Novo Maranguape 1. Indicação 423, vereador Ribamar Félix da Silva, indica ao Poder Executivo providenciar a ampliação de sala de leitura da creche de Direitos Humanos situado no bairro Novo Maranguape 2, bem como seja construída uma quadra dentro da referida instituição, que é do Direitos Humanos, né, Riba? Né? E lá não tem não, Riba, uma quadra? Oi? Tem espaço, filhos. Direitos Humanos. Indicação 428/2023, João Damasceno Fontinelli Neto, Neto Girão. Indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de iluminação, bordagem das árvores e limpeza de toda a extensão da rua Tamira Keilha, mais precisamente nas proximidades da residência de número 94, situado no bairro Novo Maranguape 1. Indicação 425 da vereadora Antônia Marina Lima Paulo, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o conserto da iluminação pública da ciclovia situada na Avenida Comandante Aviador Xiderico Mota, mais precisamente em frente à Estação da Cidadania. Moção 0862/2023 da vereadora Marina Lima Paula. Moção de parabéns ao projeto Handball Maranguape, em nome de sua técnica e treinadora Érica Araújo, que foi vice-campeã na Taça Porto Alegre, ocorrido no final de semana do dia 29 e 30 de julho do corrente ano, na Escola Rio Grande do Norte. Não. Foi. Projeto de Lei 028/2023 denomina via pública no loteamento de expansão Novo Maranguape, localizado no bairro Novo Maranguape 1, e adota outras providências. Denomina a rua de Antônio Lopes Dias. Vereador Francisco Clésio Feitosa Freitas. Projeto de lei de número 029, dispõe sobre a denominação da praça pública localizada no bairro Centro e adota as outras providências. Essa praça está sendo realizada na rua João Barbosa e denomina Praça da Alegria. Vereadora Antônia Marina Lima Paula. Senhor presidente, venho através desse encaminhar à Casa Legislativa balancete, receita e despesa com os documentos despesa em mídia do município de Maranguape no mês de maio de 2023, composto por documentos abaixo: balancete, análise de receita, de despesas e financeiro. Flávio Rodrigues da Costa, ordenador da Secretaria de Administração e Finanças. Senhor presidente, venho através desse encaminhar à Casa Legislativa o balanceio de receitas e despesas, bem como documentos de despesa de mídia do município de Maranguape relativo ao mês de junho,
composta pelos documentos relacionados balancete de receita, despesas e finanças e despesa. Flávio Rodrigues, ordenador de despesa. Ofício de número 007/2023, a Câmara Municipal de Maranguape, documento de receita e despesa. Venham por meu deixo encaminhar a Casa Legislativa documentos das receitas e despesas do Instituto de Previdência do município de Maranguape, relativo ao mês de junho, composto pelos documentos abaixo: despesa, receita e despesas. Ofício de número 197/2023, encaminha o relatório resumido de execução orçamentária. Período terceiro bimestre, exercício 2023. Conteúdo, despesa e receita do bimestre de exercício de 2023. Prefeito Átila Cordeiro Câmara. Ofício de número 41.80.71.64/2023. Presidente da Câmara Municipal de Maranguape, celebrar o convênio para manutenção da Agência dos Correios, ACG. Informamos a essa Câmara Municipal na forma para ofício da lei de número 9.452/97, de 20/3/97, sobre a celebração do convênio entre a Empresa Brasileira de Correio e Telégrafo, Superintendência de Estado do Ceará, o município de Maranguape, para a manutenção da Agência dos Correios Comunitários, a saber, Antônio Marques, tem termo de convênio. Não, tá só o bairro aqui, Antônio Marques, ou o distrito Antônio Marques, /4523, vigência 1/7/2023 a 1/7/2028. Ofício circular, senhor excelentíssimo senhor José Valber Menezes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Maranguape, Comitê de Relacionamento, Conselho Municipal de Direito de Pessoas com Deficiência, que vem muito respeitosamente informar o cumprimento dispõe da lei da lei de 2760/2002, será realizado no município de Maranguape a 5ª Semana Municipal de Pessoas com Deficiência. Dispõe de um exposto, vimos cordialmente informar que o Fórum Municipal da Câmara acontecerá no dia 23/8, quarta-feira, das 8 às 11 horas. Assim sendo, solução providenciar para a organização da execução do evento. Yuri dos Reis Feitosa. Que é a mesma coisa, Ofício convite 190, presidência, ao presidente da Câmara Municipal de Maranguape e seus membros. O vereador José Valdemir Costa Peixoto, presidente da Câmara Municipal de Maracanaú, tem o prazer de convidar para participar da 8ª etapa TCE Duque 2023, realizado na Escola de Contas do Instituto Passo Castelo, com apoio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e nosso município, no Maracanaú, Ceará, no dia 3 de agosto de 2023, quinta-feira. Ministério Público do Trabalho, ao excelentíssimo senhor presidente José Valber Menezes dos Santos. Cumprimento cordialmente informando o Tribunal de Contas do
de Contas do Estado do Ceará, através do Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública do Ministério Passos Castelo, órgão de educação cooperativa dessa corte, que conta com a parceria com o Ministério Público do Trabalho. Por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, retornará as atividades do programa. Data do evento, 3/8, município sede, Maracanaú, município participante, Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba. Endereço, Avenida Conde Norte, 101, Gereissati 1. Requerimento do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Carlinda Sampaio Silva, ocorrido no dia 18 de julho do corrente mês, dando ciência por meio desta família enlutada. Requerimento 051, Francisco de Alencar Filho, requerer de voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Ribamar de Holanda, ocorrido no dia 25 de julho do corrente ano, dando ciência por meio desta família enlutada. Moção 081. Vereador Francisco de Alencar Filho, moção de parabéns ao suplente de vereador deste poder e advogado do senhor Dr. Cleves Marques da Costa pela passagem do seu aniversário natalício ocorrido no dia 16 de julho. Moção 082 de Francisco de Alencar Filho, moção de parabéns ao senhor Francisco Birajara Sampaio Júnior pela passagem do seu aniversário natalício ocorrido no dia 19 de julho. Indicação 418, Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, Átila Cordeiro Câmara, que, em parceria com a CAGES, providencia a ampliação da rede de abastecimento d'água de um trecho situado na rua Jardim Penedo, sem número, de distrito de Penedo, mais precisamente nas proximidades do campo de futebol da região. Indicação de número 409, vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que, em parceria com a CAGES, providencia a ampliação da rede de abastecimento de água de aproximadamente 910 metros, partindo da localidade de Laje, mais precisamente da rua Antônio de Abreu, estendendo-se à localidade da Boa Vista dos Vieira, na CE 065. Vereador, por gentileza, só voltar essa indicação aí, eu queria ouvir aí o texto novamente. Indicação 419, Francisco de Alencar Filho indica ao chefe do Poder Executivo, Átila Cordeiro Câmara, que, em parceria com a CAGES, providencia a ampliação da rede de abastecimento da água de aproximadamente 910 metros, partindo da localidade de Laje, mais precisamente da rua Antônio de Abreu, estendendo-se à localidade de Boa Vista do Vieira até a aproximação da CE 065. Indicação 420, indicação Francisco de Alencar Filho, indica ao chefe do Poder Executivo que providencie o serviço de manutenção da lâmpada da quadra situada na Praça do Cruzeiro, bairro Outra Banda. São 2 postes com 4 refletores queimados já há mais de 5 meses. Já ocorreu, um vereador solicitou essa solicitação, já foi feito, já foi colocado, foi atendido e já está queimada de novo. Indicação 421, Francisco de Alencar Filho indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a limpeza do açude de Vavaú situado no bairro de Outra Banda.
Indicação 422, vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a reforma da calçada em torno do Açude Novo, situado no bairro de Outra Banda. Esse curso, no dia 3, quinta-feira, em Maracanaú, lá na Uninassal, quinta-feira, dia 3 é quinta, né? Pronto. Eu irei, talvez a Williane, se mais alguém quiser ir, a gente sai da sessão, né, mais cedo e vai. Pronto, tá bom, obrigado. Indicação de número 418 do vereador... Tem mais aqui, 418, 419, 420, 421, 422, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, deferida por esta presidência. Requerimento de número 050/23, de autoria do vereador Francisco Hugo, deferida por esta presidência. E requerimento de número 052, também do vereador Francisco Hugo, todos deferidos. Pronto, o evento da PAI no dia 23 do 8, né? Com o Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. Todos estão convidados. Moção de número 086, da vereadora Antônia Marina. E indicação número 425, da vereadora Marina também, todos deferidos por esta presidência. Indicação de número 428/23, de autoria do vereador João Damasceno Fontenelle Neto Girão, deferidas. Indicações de número 426 e 427, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva, deferidas. Indicações de número 423 e 424, de autoria do vereador Francisco Mardônio de Melo Chimenez, deferido por esta presidência. Não, dá só a entrada, né? Passo a presidência para a vice-presidente Marina para encaminhar um requerimento de minha autoria. Vai votar hoje, Requerimento número 049, do vereador José Valber Menezes dos Santos, deferido e encaminhado para votação na próxima sessão. Requerimento de número 051/23, de autoria do vereador Emanuel Mendes Soares, o Dandan, deferido por esta presidência. Esse aqui. Projeto de lei de número 028/23, de autoria do vereador Francisco Clécio Feitosa Freitas, encaminho para as comissões competentes. Projeto de lei de número 029/23, de autoria do vereador Antônia Marina, encaminho para as comissões. Encontra-se inscrito vereador Ribamar Félix, disporá de 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente, a mesa aqui, senhoras vereadores, senhores vereadores, ao público aqui presente. Minha primeira fala aqui, pessoal, hoje é saber que todo mundo estava de férias, todo mundo gozou suas férias, está todo mundo bem, está todo mundo aqui, graças a Deus, né, com a família. E continuamos aqui, hoje nós vamos aqui continuar nosso trabalho em bem do Maranguape, pró do povo, para isso que a gente está aqui. E hoje de manhã já passei no colégio aqui na área verde,
Vereador Neto, passei aqui no Colégio da Área Verde já hoje de manhã ali, no Direitos Humanos, e lá eu tive conversando com tio Freitas, que é o diretor de lá, diferentemente de uma diretora que eu fui aqui na Tabatinga e quis me expulsar, eu estou sendo muito bem recebido dos outros colégios, certo? E tive lá, não fui bem recebido, a gente tem que dizer a realidade, né? Se você for bem recebido num órgão público que você chegar, você diz. Se não for, quando eu cheguei lá para fiscalizar aí na Tabatinga, a mulher disse que ia chamar primeiro a Léo. Eu disse, não, quem veio fiscalizar aqui foi eu, não foi a Léo não, o vereador sou eu, não é a Léo não. Não, mas não pode. Ah, tudo bem. Teve aquele auê todinho. Hoje estive no Colégio da Área Verde, tio Freitas me recebeu muito bem. Eu disse, tio Freitas, eu estou aqui para a gente trabalhar em parceria e saber se está precisando de alguma coisa do seu colégio que você queira pedir para a gente fazer a indicação e pedir. E ele disse que estava, sim, e eu fiz a indicação, pedi aqui, ele estava... Lá tem uma quadra grande, mas ele estava precisando de uma quadra dentro do colégio, botei a indicação para o prefeito, espero que ele atenda. E também estava querendo que aumentasse a sala. Eu botei o nome aí numa salazinha que ele quer que aumente lá, acho que é a biblioteca, eu acho que ele pediu, porque está pequena, e eu coloquei o requerimento, a gente espera que o prefeito atenda e que faça esse pedido. Inclusive lá já tem um pedido de uma reforma, não sei se é do Júnior, e está precisando mesmo, que o prefeito dê uma olhada lá, para fazer a reforma na escola lá, para que fique mais bonita a escola e que atenda melhor os alunos. Tá certo? E também eu pedi uma indicação aí, eu fiz a indicação ao prefeito, pedindo para ajeitar o calçamento da rua Irmã Irene, porque lá começaram a ajeitar o calçamento lá, Diego, e está muito feio. Inclusive tem uma indicação sua lá, pedindo o esgoto e o asfalto de lá, tá certo? E a gente queria aqui pedir e reforçar que o prefeito atenda o seu pedido e o meu também, de ajeitar primeiro o calçamento e depois fazer o sanear lá, porque tem até um vídeo que eu coloquei nas redes sociais, que está muito feia a rua, lama, calçamento de ponta para cima, e a gente espera que o prefeito tenha uma olhada naquele calçamento, porque inclusive foi até uma promessa dele de 2013, e eu espero que agora ele possa realizar essa promessa que ele fez de 2013, lá na rua Irmã Irene, porque lá o pessoal lá é fanático por ele, né? Não sei se ainda vão continuar, mas o povo mesmo lá me chamaram, Neto, para ir fazer esse vídeo lá hoje de manhã, e eu fui pedindo para mostrar como é que está a situação da rua Irmã Irene. E eu fui e botei a indicação e espero que o prefeito atenda o pedido do Diego, e o meu também que eu fiz lá, que é primeiro ajeitar o calçamento, depois fazer o asfalto lá. Tá certo? Outra coisa aqui, que eu vim falar hoje aqui, isso aqui foi sobre o prefeito. O prefeito colocou nas redes sociais aí, vereador, e senhores vereadores, que a oposição estava sendo culpada em desempregar 900 pessoas em Maranguape. Eu não acho que isso seja verdade, porque quem proibiu da IJET estar em Maranguape aí não foi a oposição. Quem proibiu foi o Ministério Público. Então eu acredito que não foi a oposição. A oposição vai atrás de melhoria para os maranguapenses e mostrar a realidade, que isso é o trabalho do vereador, mostrar a realidade, fiscalizar e o prefeito executar. Não é botar a culpa na oposição. Nós estamos aqui para isso, pessoal, trabalhar para o povo. Nós estamos aqui para mostrar a realidade. Se não estava certo, Cássio, então, se não foi a oposição, não foi nós, vereadores, que proibimos de ter essa empresa, não, Cássio. Foi o Ministério Público que proibiu. Por que o Ministério Público proibiu? Aqui eu vi, em 2022, foi feito um pagamento de 8.981.314 milhões. Em 2023, foi feito um pagamento de 9.357.933, vereador Neto. Isso, dando um valor de 18.338.247,8. Em um contrato de 35 bilhões.
35 milhões. Então, pessoal, viu, Elisane? Eu acho que você deve ter na sua pauta também. Então, eu acho que a oposição não está desempregando ninguém. Apenas o Ministério Público viu que está errado e simplesmente parou. Vão dar explicação? Vão. Se tiver certo, que volte. Entendeu? Então, se a gente está aqui para dizer que nós estamos para ajudar, Cássio, a gente não está para atrapalhar, mas principalmente nós estamos aqui para ajudar o povo, que é quem coloca o vereador na cadeira aqui. Então, se nós estamos aqui para mostrar a realidade, que o povo veja que a gente está trabalhando para eles, está mostrando a realidade, porque simplesmente um funcionário não tinha 10, não tinha férias, não pode ficar doente, não pode colocar um atestado. Onde já se viu isso, rapaz? Eu trabalho numa empresa, Cássio, Elisane. Eu trabalho numa empresa e o funcionário pode ficar doente até 15 dias. Se passar de 15 dias, vai para o sindicato, passa um ano, se não for, se aposenta. E em Maranguape, um funcionário não poder ficar doente 2 dias? Não pode. Então, se nós estamos aqui exatamente para isso, para mostrar a realidade, que o povo veja que a gente está trabalhando para eles, que se não estava errado, não foi o vereador, que não foi a oposição, que nem o prefeito falou, foi simplesmente o Ministério Público que fiscaliza. Aí, Neto, para parar isso aí. Uma parte, vereador Ribas. Pois não, vereador, pode falar. Bom dia a todos, volto aqui aos trabalhos, bom dia a todos os colegas vereadores. Vereador Ribas, você abordou uma situação aí que realmente vem sendo chamada a atenção no município. Mas pelo contrário do que se estão dizendo, nós estamos recebendo muitas mensagens de apoio, muitos parabéns dos servidores realmente que trabalham no município, que esses sim, que foi obrigado a assinar uma carta se desligando do município, vão ter que voltar para os seus locais de trabalho e que o prefeito possa ter um plano de governo que possa dar estabilidade, possa dar compromisso para esses servidores. Essa é a luta, junto aqui aos direitos dos servidores, onde a gente também já vê aqui um pedido aqui da Guarda Municipal, onde a gente vê que aqui os servidores de Maranguape estão procurando socorro nessa casa para que possa ser restabelecido seus direitos. Eu fico pensando, um bolsista desse que está fazendo o trabalho terceirizado ou comissionado do município, se acontecer alguma coisa, se ele já adoecer ou sofrer um acidente, eles vão dar entrada aonde? Porque eles não estavam sendo descontados o seu direito do INSS, e aí? Vão ficar em casa? O município vai continuar pagando? Como vai ser essa situação? Então aqui essa casa, junto aqui com alguns nobres vereadores, foi em defender o direito realmente de quem trabalha e quer o bem do município. E essa vai continuar sendo nossa luta. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador. Eu vejo, muitas vezes, que o pessoal fala... Tanto o prefeito como alguém que está na base do prefeito fala muito no ex-prefeito. Eu acho que tem que deixar de sair do palanque. Nós já estamos com quase 3 anos de gestão do atual prefeito. E ele foi eleito dizendo no palanque que vinha porque o outro não prestava, porque era forasteiro. Então, se ele está aí para ajeitar a cidade, a gente traz para cá, não é o que a gente quer não, pessoal. A gente traz para cá o que o povo pede. Você vê hoje... Para andar em Maranguape aqui, é uma dificuldade. Então, eu quero pedir aqui o vereador Madônia, a vereadora Marina, que a gente vê essa casa, a causa dos cachorros. Muito, Marina, no meio da rua a gente vê. Não é só em Maranguape. Hoje eu estava gravando um vídeo na área verde. E na frente do meu carro, se vocês verem o vídeo, vocês vão ver o tanto de cachorro. Então, pessoal, eu acho que tem até esse Vetmóvel aí, que... eu pegar meu cachorro, meu pet e levar lá é muito fácil, mas agora a gente tem que lutar por esses que vivem no meio da rua, de castrar, de botar uma ração no meio da rua e cuidar deles. Eu acho que o meu já posso cuidar. E esses que vivem no meio da rua? Cadê o centro de zoonose do Maranguape para cuidar desses cães? Pessoal, eu acho que... Eu vi ontem um rapaz falando no áudio aí, que o prefeito tem mais o que fazer, que não está aí preocupado com o cachorro não. Eu acho que os cachorros também é responsabilidade do município e que deve sim tomar de conta do Maranguape todo e de tudo. Não é só de uma coisa nem de outra não, tá certo? Bom dia e obrigado.
A Câmara registra as palavras do vereador Ribamar Félix, enquanto se inscrito o vereador Elisane. Disporar de 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos os presentes no retorno aqui das atividades dessa casa. Vamos para o segundo semestre legislativo de mais um ano dessa legislatura, né? Desejar a todos, não só os membros da mesa, mas a todos os senhores vereadores, uma jornada, digamos assim, de muito trabalho, de muita harmonia, e que a gente possa trazer e traduzir para cá os assuntos de fato que a nossa cidade precisa, né? Senhor presidente, 3 assuntos me trazem aqui nessa manhã. Eu queria começar a falar, aliás, 2. Um que já é recorrente na minha fala, tá? Que trata-se do sistema de abastecimento d'água do distrito de Jubaia, conseguido através do edital 02/2020, em que foi beneficiada a Associação Amigos do Bem daquela localidade. Tive agora recentemente, a convite do deputado Firmo Camussa, em uma audiência com o secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado, o senhor Moisés Braz, e lá tivemos a informação de que esse projeto está em execução, já para processo de licitação, 22 sistemas de abastecimento, e o sistema de abastecimento da Jubaia é o 16º nesse cronograma. Então já está contemplado, digamos, na primeira fase de execução desse processo. Aqui nós temos mais 2 sistemas de abastecimento d'água, que é o sistema de abastecimento d'água lá do Rato, através da Associação de Moradores e Produtores Rurais do Rato, e também o da Serra do Lajedo. Esses ficaram um pouco mais distantes, se eu salvo engano, ao 66º e o 69º nesse projeto, ficarão, né, em outras fases. Mas, com recurso do Banco Mundial, a ideia é que esses projetos sejam realizados. Só uma informação adicional, salvo engano, a comunidade do Rato também foi contemplada em outro programa, que é o programa Águas para Todos, que é uma parceria com a Secretaria das Cidades. Parece que esse programa também está vendo a possibilidade de fazer a água lá daquela localidade, que tem um açude que abastece aquela região quase que toda, e o Rato de Cima não tem aquela água, né? À sua disposição nas torneiras. Mas, só um minutinho, doutora Marina, já. Mas em relação à água do distrito de Jubaia, a ideia é que esteja nessa leva dos 22 primeiros projetos e que possam também contemplar a comunidade da Cachoeira. É inadmissível um açude, é inadmissível uma população daquela, a vida toda, não ter água potável à disposição nas suas torneiras. Isso foi um assunto que eu trouxe para cá logo na primeira semana que a gente teve aqui, junto com o calçamento lá do Pé de Serra, e a gente espera que nessa legislatura esses 2 caminhos avancem. Vereadora Marina. Não, só para testificar seu trabalho, a gente estava aqui de manhã conversando e você recebeu uma ligação, acho que foi até do deputado, né? Foi. E aí eu ouvi o Elisane falando sobre isso, né, e tudo. Aí eu vou só parabenizar seu trabalho, já é algo que você fala há algum tempo aqui na casa, e que você correu atrás, né? Não correu atrás por fora, eu vi sua articulação. Aí de manhã eu estava observando a ligação, e mesmo você tendo outra, às vezes a gente entra aqui com algumas bandeiras, né? E você sendo professor e defende essa bandeira também, mas se preocupou com essa pauta, e aí lhe parabenizar e dizer, né, que eu testifiquei, hoje pela manhã ele estava conversando, né, recebeu uma ligação para explicar o projeto, eu vi por cima, assim, mas só para lhe parabenizar, viu, Elisane? Obrigado pelas palavras, vereadora. E eu queria dizer aqui algo que é de foro íntimo. Eu disse isso para poucas pessoas, para quem me acompanha, e vou pedir licença aqui para usar o nome dele, para comprovar isso, que é o nosso
conhecidíssimo amigo, eterno presidente do SEM, John Kennedy. Eu já disse isso para algumas pessoas e vou dizer aqui agora de forma pública. Quando eu entrei aqui nessa casa, que me foi concedido com muita honra, através da outorga popular, do voto popular, quando eu entrei aqui eu tinha várias missões, mas algumas delas me chamavam mais a atenção. E pela ligação que eu tenho com o distrito de Jubaia, duas questões eram prioritárias. Era o calçamento que liga o centro da Jubaia até a localidade de Pé de Serra, que na primeira sessão a gente já trouxe esse tema para cá, foi feito, ainda precisa, digamos assim, infelizmente não foi com a qualidade que a gente esperava. E o outro tema era este tema da água, porque é um tema muito caro para aquela região. Daqui a pouco, nós vamos começar a ver, vereador Cássio, os carros-pipas começando a abastecer aquela região lá, certo? Porque não tem água potável, vereador Neto, nas suas torneiras. A água que nós temos lá são águas de poços artesanais, de cacimbas, né? E que não dá a qualidade e a potabilidade necessária para aquela população. Só um sistema de abastecimento d'água e tratado vai trazer a garantia de água com qualidade para aquele povo e resolver esse problema de uma vida inteira, certo? Mas vamos adiante, só para deixar claro aí essas duas questões. Presidente, queria só informar que o vereador Cássio me cedeu o tempo dele, na sequência, que o que eu trago aqui pode ser que não caiba nos meus 5 minutos, haja vista que eu já ultrapassei metade, o menino aqui já estava querendo que eu me calasse. Mas vamos adiante. Vereador Riba, Vossa Excelência trouxe um tema para essa casa hoje, que é um tema que foi discutido no último mês, o mês em que a gente não estava aqui presente. Mas para chegar aonde Vossa Excelência trouxe, eu vou fazer aqui um pequeno historiado, vereador Neto. Uma pequena introdução da importância que se tem de olhar isso com cautela e de olhar isso sob a luz da administração e da responsabilidade que a administração precisa que seja visto o gasto com o recurso público. Nós soubemos, agora recentemente, que a população do nosso município reduziu, e nós temos hoje em torno de 105 mil habitantes, quando que a expectativa era em torno de 130. E essa redução trouxe para nós, vereador Hugo, algumas, digamos assim, consequências, não que imediatas, mas que reais. Nós vamos perder recursos, segundo uma matéria, vereador Neto, que saiu nos jornais de grande circulação aí do Estado, nós vamos perder recursos em torno de 10 anos, da ordem de 8 milhões de reais, com o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo, ele é, senhores, um dos principais vetores de arrecadação do nosso município. E ele é repassado para os municípios do país de acordo com a quantidade de população, porque aí vai percentual a mais ou percentual a menos. Essa pancada só não é imediata porque o novo governo, o presidente Lula, sancionou uma lei logo na sequência da promulgação, vereador Raimundo Filho, desses resultados do IBGE, certo? Em que vai paulatinamente retirando, no decorrer de 10 anos, o recurso que esses municípios que diminuíram sua população, certo? Vai ter que receber, a menos. E aqui a gente vai receber, certo? Um percentual menor do FPM em função dessa redução da população. Isso de cara já remete a uma outra responsabilidade do ponto de vista de gestão. Se eu vou receber menos, consequentemente eu vou ter que gastar menos. Caso contrário, alguns dos nossos serviços ficarão, digamos assim, ficarão a desejar ou não serão ofertados à população. Uma outra matéria que vai na contramão dessa, também saída nesse mês de junho, através de jornais da grande circulação do nosso estado, disse que 71 municípios, aliás, salvo engano, são 71 municípios, vereadores, que já estão na iminência de extrapolar o limite de gasto com o pessoal, de acordo com o que a lei de responsabilidade fiscal diz. E dentre esses municípios,
Maranguape está presente. E aí, com base nessa informação, eu fui ver lá no Tribunal de Contas do Estado qual era o nosso percentual de comprometimento da dívida nos últimos quadrimestres. Porque o Tribunal de Contas acompanha à medida que o município informa lá no sistema do SIM as informações dadas, né, dos relatórios de administração. E o último quadrimestre do ano de 2022, segundo o que está posto aqui no relatório do Tribunal de Contas do Estado, disse que o município está com 52,69% de comprometimento da sua dívida, da sua receita corrente líquida com pagamento de pessoal. E aqui, senhores, para esclarecer, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o município, para estar na situação regular, ele tem que estar até 49% de comprometimento da sua receita corrente líquida. Se ele comprometer 49% da sua receita com pagamento de pessoal, ele está regular. Se ele ultrapassar de 50 a 54, ele acende o sinal amarelo, que é um sinal de alerta, é o chamado limite prudencial, que é o que está o município aqui agora, de acordo com o terceiro quadrimestre do ano passado. Porque, vereador Wagner, ainda não foi divulgado lá o primeiro quadrimestre do ano 2023. E, se ultrapassar os 54%, aí ele entra no setor vermelho, de fato. Ou seja, o município pode receber, vai receber algumas penalidades diretas, que é a impossibilidade de conveniar, a impossibilidade de receber recursos de transferências estaduais e federais, o que isso implica direto nas ações que o município desenvolve, vereador Neto, porque 83% da arrecadação do nosso município advém de repasses dos governos federais e do governo estadual. Então, nós somos altamente dependentes do recurso que é repassado para cá. Em função disso, só quero que fique uma mensagem aqui clara, desse preâmbulo que eu fiz. Nós estamos com o limite de gasto pessoal, certo? Quase que ultrapassado pelo que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz, certo? E segundo o que o IBGE nos coloca, nós vamos perder recursos do principal, vereador Cássio, do principal fator de arrecadação do município, que é o FPM. Vereador Elisângela, só fazer uma pergunta. Esse limite prudencial já está incluso, até a própria manipulação que estão fazendo aí com essas cooperativas, com a EGET e tudo? Não, vereador Wagner, era aí que eu ia entrar, certo? Era aí que eu ia entrar. Porque se a gente for ver, vai dar um... Pronto. Esse limite de gasto com o pessoal, se nós pegarmos o quadro, certo? Isso aqui é o Tribunal de Contas que diz. Se nós pegarmos o quadro de gastos que o município tem, nós temos 32 itens de gasto de despesa feita. Dentre elas, o primeiro item é o item vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, que é onde que entra os concursados, certo? Os comissionados e por aí vai. O outro item é o item de contratação por tempo determinado. Esses dois itens, ao somar o quantitativo dos dois, é o que vai dar o limite de gasto com o pessoal que está sendo informado para o Tribunal de Contas. Esses dois itens. Contudo, se nós pegarmos a relação de gastos que o município fez, e eu peguei isso aqui só do ano 21 e 22, nós temos alguns outros itens que não aparecem nesse relatório que foi colocado aqui pelo Tribunal de Contas, de gasto com o pessoal, mas que está levando uma parcela enorme dos recursos do nosso município. E aí o vereador Riba trouxe aqui há pouco alguns números. Um desses dados, gente, é o item chamado contribuições. Para vocês terem uma ideia. No ano de 2021, esse item respondeu por R$ 125.269 de gastos em 2021. Em 2022, esse item respondeu por R$ 9.057.604,15, certo? Somando os 2 anos, ele respondeu por R$ 9.182.873,15. E aí, gente, o que explica
um aumento desse tamanho de gastos nesse item contribuições. Fomos pesquisar e vimos que lá estavam os recursos alocados à Injet. O que fez aumentar mais de 8 milhões de um ano para outro foram os gastos com a Injet. E a Injet, aqui está pelo próprio Tribunal de Contas dizendo que em 2021, R$ 8.980.314,65 foi o que foi gasto com esta empresa. E em 22, R$ 9.357.933,22. Bem, somando esses dois anos, nós já temos aí um somatório que dá perto dos 18 milhões de reais com gastos com pessoal em uma rubrica que não está no relatório que o Tribunal de Contas determinou que fosse visto lá os gastos pessoal. Gente, se nós estamos numa linha de perca de recursos, se o tribunal diz que já estamos no limite de gasto com pessoas, não era para estar aqui esse gasto com essa instituição. Se nós pegarmos esse gasto e rebolarmos para cá, para dentro do que o relatório de gasto pessoal coloca, nós estamos gastando para muito mais de 54% do que a lei de responsabilidade fiscal permite. E isso é uma afronta à administração pública do recurso público do município. Tentaram colocar que as falas, o que o Ministério Público fez, as denúncias, certo? Era para prejudicar a população, para prejudicar aqueles que estão nessa folha de pagamento dessa instituição. Gente, nós queremos que as políticas públicas do município sejam executadas, mas de forma legal. Sejam executadas de forma verdadeira. Essa instituição que foi aprovada aqui para realizar o projeto Qualifica, não veio no projeto de lei dizendo que nós iríamos contratar, através da Injet, os contratos temporários que existiam na folha de pagamento. Vereador Riba, o que está no objeto da lei que foi aqui aprovado é para qualificar a população municipal, para que tivesse espaço no mercado de trabalho de acordo com os cursos que foram ministrados, e não simplesmente fazer do funcionalismo municipal bolsistas desse instituto. Não era essa a ideia do projeto de lei que veio para cá, e que foi aprovado, creio eu, com a maioria dos votos de Vossas Excelências, creio eu que nós também votamos a favor dessa, porque quando se trata de qualificação da população, é uma coisa, mas quando se trata de remunerar servidores através de bolsas, é outra. O objeto do projeto de lei que foi aqui aprovado, que se transformou em lei, ele foi deturpado nessa ótica. E está aqui numa apresentação simples, certo? Sem inventar nada, apenas com dados retirados da análise feita, do papel nosso como vereador de fiscalizar as contas públicas, está lá dizendo o que o Tribunal de Contas atestou através dos seus relatórios de acompanhamento. Então, o que nos resta dizer, certo, numa questão como essa, é que esse pagamento, através da empresa, como já foi dito aí pelo Ministério Público, ele está extrapolando o que se de fato tem para se gastar com gasto de pessoal, haja vista que ele não aparece no relatório aqui do Tribunal de Contas e nem muito menos ele tem fôlego financeiro para aparecer dentro dessa questão, certo? Eram essas minhas palavras. Obrigado, presidente. A Câmara registra as palavras do vereador Elisânio contra esse inscrito. Eu estou inscrito. Pensei que fosse o Neto Girão. Pensei que fosse você, mas sou eu. Passa a presidência, Marina.
Bom dia a todos e a todas. Bom retorno a todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras. Esta Casa Legislativa. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha um segundo semestre bem produtivo, né? Sempre priorizando o respeito entre os colegas, entre a população, entre os vereadores e a população de Maranguape, para que a gente possa ajudar o município a crescer cada vez mais. Só para abordar um tema que foi tratado até na semana passada, me ligaram da TV Verdes Mares para que eles viriam a Maranguape para pegar uma entrevista, uma matéria sobre a redução do número de vagas, sobre o resultado do IBGE, né? Na semana passada eu estive aqui, acho que na quarta-feira, e eles eu nem sabia, eles tinham andado no centro de Maranguape, do comércio, abordando as pessoas, sobre o que as pessoas achavam da redução das cadeiras, né, em Maranguape. Não só em Maranguape, em todo o município, e pegando como exemplo o município de Maranguape, né? Como é do conhecimento de todos, a redução de Maranguape, após o resultado do número de habitantes apresentado pelo IBGE no último dia 26 de junho, teve um decréscimo populacional de em torno de 26 mil habitantes, né? Pela estimativa, teríamos 131 mil habitantes, e após o censo, esse censo que foi mudado foi prorrogado o prazo várias vezes, no final teve esse resultado de 105 mil habitantes, né? Fato que, respeitando a Constituição Federal, todas as câmaras, né, onde os municípios tiverem esse decréscimo populacional, terá que se adequar por aquela tabela, se não me engano, em que Maranguape se enquadrava entre 120 mil e 160 mil habitantes, com 19 cadeiras na Câmara Legislativa. E hoje, com esse decréscimo, nós teremos que fazer um projeto de resolução da mesa diretora, né, já atualizando, né, o número de cadeiras para 17. Né? Então teremos um decréscimo de 2 vagas e informando à Justiça Eleitoral um ano antes da eleição, para que isso vai interferir no número de candidatos por partido, né? No número em tudo no processo eleitoral, né? Então nós temos, acho que até outubro, teria com o advogado aqui, advogado Mardoni, até outubro, que é um ano antes da eleição, para fazer essa resolução, né? O que foi abordado foi o que eu falei sobre a questão da perca dos municípios, né? Maranguape pela perca, todos os municípios tiveram decréscimo pela perca no FPM, né, que isso implicará. Não, a questão da perca das cadeiras é o mínimo. O município terá uma perca muito maior com a perca do FPM, que representa, né, uma maior dificuldade dos atendimentos públicos, né? Então foi isso que que eu abordei, mas que eles cortaram e focaram só apenas na questão eleitoral, na questão do número de cadeiras, né? E que esse censo está sendo questionado pelo Brasil inteiro, né, pelas associações dos prefeitos, e que as câmaras não, a Câmara não tem o que recorrer, né, a Câmara não tem que questionar, porque é uma tabela, então é acatar, e nós perdemos essas 2 cadeiras mesmo. Isso diminui a representatividade nas comunidades, né? A gente sabe a importância de um vereador. Nós somos criticados todos os dias, eu vejo aqui nos grupos, me colocam nos grupos, tem grupo aí, um novo que colocaram agora, Maranguape nos bairros, e eu vejo o tempo todo as pessoas que estão lá fora malhando os vereadores, e eu tiro por mim da importância que nós temos em cada distrito, em cada bairro, no Maranguape todo, esse trabalho social que o vereador faz, que não é o trabalho, não é a missão do vereador, mas que ele faz, né? Isso sempre fez. E a importância de um vereador no distrito, na comunidade, é o elo de ligação entre o povo e a prefeitura, entre o povo e o Estado. Então, a importância muito grande do trabalho social que os vereadores também fazem, né? Além do trabalho legislativo na Câmara, de legislar e fiscalizar, tem esse outro trabalho. Então, é uma perca
para os munícipes. Eu vejo, às vezes, até algumas pessoas torcendo, para perder mais, Maranguape vai ter só 10 vereadores. Às vezes a pessoa que está fora torce por isso mesmo, torce que diminua as vagas, e a gente sabe quanto isso prejudica aos maranguapenses, a todo o povo, né? Então, são essas as minhas palavras. Agradeço aqui a todos os companheiros. Bom dia a todos. Pronto. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, passamos à ordem do dia. Não tem nenhum projeto para ser votado não, né? Tudo deram entrada hoje. Para a próxima sessão. Algum vereador inscrito em explicações pessoais? Também não. Mardônio. Vereador Mardônio. Inscrito em explicações pessoais, demora 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu pedi a explicação pessoal em alusão à fala do meu amigo, colega vereador Riba, por se tratar de um tema que eu tenho muita tranquilidade para falar, até pela atuação que a gente vem fazendo, que é um tema da causa animal aqui do nosso município. E quem estiver esperando que a prefeitura vá recolher animais de rua com carrocinha e levar para a zoonose para fazer o sacrifício, está esperando errado. Existem leis federais que proíbem esse tipo de ação. E aí, nós viemos trabalhando desde 2020 na campanha, que a gente já tinha um trabalho social junto com o pessoal do projeto Adoção Caramelo, e foi um compromisso nosso lá em 4 de outubro da criação do Vetmóvel, e aí eu já disse isso repetidas vezes, mas não custa lembrar novamente. E em 4 de outubro de 2021, nós criamos algo inédito aqui no município de Maranguape, que foi a criação do Vetmóvel. Repito, algo inédito que nunca teve aqui no município de Maranguape. Em outubro de 2022, nós criamos o primeiro programa de castração da história do município de Maranguape, que já vai castrando mais de 1.500 animais. Inclusive animais de rua que os protetores, pessoas realmente comprometidas com a causa animal, se propõem a resgatar das ruas, castrar e destinar para o serviço de adoção. Agora em 2023 nós vamos ter a primeira semana de proteção e bem-estar animal da história do município de Maranguape, algo inédito aqui no município de Maranguape, algo que nunca sequer foi discutido antes aqui no nosso município. E aí eu queria fazer alusão aqui à minha colega, amiga, vereadora Marina Lima, que também é uma importante parceira nesse movimento. Citar também o vereador Afonso e o vereador Neto, que também tem projeto em alusão à causa animal aprovada aqui nesta casa. E dizer, senhores, que além disso, além desse projeto, desse trabalho que a gente faz, quem quiser saber também o que o vereador Mardônio Ximenes faz como pessoa, com recurso próprio para ajudar os animais de rua, pode se dirigir tanto ao projeto Adoção Caramelo ou ali na clínica Vetivida, que vocês vão ver o tamanho da lista que tem lá de castrações independentes, de tratamento médico hospitalar que a gente paga. Inclusive, se alguém se sensibilizar com o tamanho da lista que esse vereador ainda tem para pagar lá, quiser dar uma contribuiçãozinha, será muito bem-vindo. Então, senhores, eu só pedi para concluir, presidente, vou deixar o Pix aqui, viu? Então, para concluir, eu só pedi para deixar, até para deixar claro, porque eu tenho a plena consciência que muita coisa ainda tem para se fazer. Eu tenho a plena consciência, meu amigo vereador Riba, que existem muitos animais em situação de rua. Eu tenho consciência do grande trabalho que a gente tem pela frente. Mas a gente não pode se omitir e deixar de falar desse grande trabalho inédito na história do município de Maranguape que nós estamos fazendo, agora voltado para a causa animal. E aí eu também não posso deixar de citar ali a doutora Cleonice Caldas, nossa secretária de saúde, a quem a Coordenadoria de Bem-Estar Animal está ligada, que vem nos ajudando assim nesse movimento de uma forma ímpar na história aqui do nosso município. Então é só para deixar registrado que eu sei o desafio que nós temos pela frente.
mas é importante que a gente resista e que tudo isso que está sendo feito aqui no município de Maranguape é algo inédito, que nunca foi feito na história política e administrativa aqui do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Enquanto se inscrito, vereador Raimundo Filho, depois vereador Elisânia. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Marina, Aline. Quero aqui nesse momento desejar aqui um bom dia e pedir a Deus, e agradecer a Deus por esse momento, né? Que estamos aqui no segundo semestre, que Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos guiar nos projetos, né? E é isso que eu desejo. Agora eu quero deixar registrado aqui, e agradecer de antemão ao nosso prefeito Átila Câmara, pelas demandas que estão sendo feitas nas estradas vicinais ali do Rato, comunidade do Rato, São João do Itapebussu, que foram feitas também, né? Foram passadas a patrol, foi feito pissarramentos, a estrada da Serra também está muito boa, o pessoal comenta, está muito boa, e em breve eu quero deixar aqui também já registrado que a gente está fazendo os ramais vicinais, né? A do distrito de Antônio Marques, Serra do Lagedo, também como a estrada do Cedro 1, Cedro 2, ali para o lado da Lagoa de Juvenal, né? Onde aqui eu também agradeço a CEINFRA, em nome do nosso secretário Valber Matos, certo? E também eu quero aqui deixar registrado e deixar os parabéns ao nosso time Itapebussu Futebol Clube. Eu digo nosso porque sou de lá, certo? Mas tem as pessoas lá que são carregadas do time, né? São os técnicos, né? Em nome do compadre Raimundo, aqui eu deixo registrado o parabéns a todos que fazem aquele time, onde aqui no último domingo ele foi o campeão do título da Copa Demarruda aqui em Maranguape, né? Então isso aí eu deixo aqui registrado, e meus parabéns a todos os organizadores daquele time. E estou aqui para ajudar aquele time no momento que precisar, a gente está à disposição. Claro, não só os times, como a toda a comunidade, né? O nosso trabalho, o dever do vereador é buscar e ajudar a nossa comunidade, as nossas demandas. Agradecer também o apoio também nas demandas da nossa primeira-dama, Suzana Câmara, lá no Itapebussu, na nossa região, que graças a Deus está bem adiantado lá as demandas que estão lá sendo executadas. Parabenizar aqui o time, já parabenizei, ao nosso prefeito, né, pela demanda que está sendo feita, e deixar aqui um dia abençoado a todos, que Deus possa nos guiar e nos iluminar. Bom dia a todos. Pronto. Agradeço para o vereador Raimundo Filho, enquanto se inscrito o vereador Elisânia. Presidente, o que me fez voltar aqui, a fala do vereador Mardônio, importante que o vereador colocou aí, haja vista que, segundo a fala dele, há um projeto em curso na cidade, certo, de forma pioneira, que trata sobre essas questões, né, principalmente da saúde dos animais, considerados animais de rua. E na campanha, vereador, você que andou esse município todo assim como a gente pode perceber que existe uma população de animais nessa cidade que é uma população enorme, vereador. Tanto os que estão na rua como os que estão dentro de casa. E nós tivemos agora, há pouco tempo, uma matéria que foi veiculada no âmbito nacional e que tratou de, primeiro, um problema que aconteceu, salvo engano, se foi em São Paulo, certo? Em que várias pessoas morreram acometidas por febre maculosa. E a febre maculosa, ela tem como um dos seus vetores, certo? O carrapato. E o carrapato é digamos assim, tem um dos seus, digamos assim, os seus hóspedes, né? Alguns dos animais, como a capivara, cavalo e o cachorro. Então, a necessidade, vereador Raimundo Filho, de olhar para essa questão animal de forma, digamos assim, como política pública, ela é, digamos assim, uma questão de saúde pública, de fato. Porque o risco de um animal, certo, solto na rua, sem a devida vacinação, sem a saúde dele ali, em convivência com os seres humanos, isso vai trazer, vereador Diego, vereador Hugo, consequentemente,
algum problema para a nossa população, e é dever da administração pública zelar por isso. Então a gente espera que esse projeto que Vossa Excelência aqui colocou, que está em desenvolvimento na cidade, possa ampliar os seus tentáculos. Inclusive isso pode ser fato de discussão agora recentemente, agora daqui a pouco, quando a lei do orçamento do município for discutida. Porque creio que para atender a essa demanda que é enorme, para evitar problemas de saúde na população, a gente precisa investir nisso aí de forma mais responsável, mais planejada e que garanta mais eficiência. Obrigado pelo espaço, presidente. Encontra-se o vereador Ribamar Félix. 3 minutos. Bom dia mais uma vez aqui a todos, à mesa, senhores vereadores, ao público presente. O motivo de eu ter retornado aqui, Mardônio, é só porque você falou que a carrocinha está proibida, né? E para não ter execução dos cachorros. Eu jamais falei aqui em execução, né? Porque eu também sou contra isso aí, execução dos cachorros, jamais. Uma coisa que eu gosto muito é dos animais. Minha neta, todo mundo lá em casa, a gente gosta muito dos animais. O que eu acharia, Mardônio, que deveria ser feito, vários terrenos da prefeitura aqui que é dado para gente que já tem dinheiro, que para fazer empresa, por que não dá um terreno? Você mesmo coloca um projeto, a Marina, que é da área dos animais, eu nem coloco, vocês poderiam colocar, que doasse um terreno e fizesse um canto para os cachorrinhos ficar, e colocasse uma pessoa para cuidar dos cachorros, no lugar de ter 4 pessoas ali na praça pastorando para os feirantes não vir para lá, a gente botava 2 para cuidar dos cachorros. A gente fazia os cantos para os cachorros ficar. Aí eu acharia muito bom a carrocinha, consertar a carrocinha só para pegar os animais e levar para lá, eles para lá. Que eu jamais quero que pegue os cachorros para executar. Tem que a gente colocar um projeto, discutir na casa, Wagner, e fazer um lá para os cachorros. E tem muita gente aqui no Maranguape que você sabe que tem condição de pegar 4, 5 pessoas, 10 pessoas, no lugar de estar aí sem fazer nada e colocar para a gente cuidar dos nossos animais de Maranguape. Essa era a minha fala, era só essa mesmo, presidente. Obrigado. Valeu, Mardônio. Não havendo mais vereador... Deixa eu só quebrar aqui o rito um pouquinho. É só para pedir a ajuda de vocês. A gente começou com as inscrições do Maranguape à Prova, que é um cursinho pré-vestibular, que a gente está fazendo em parceria novamente todo ano, né? Eu vou mandar para os vereadores no privado ou no grupo, se o presidente pedir, porque eu sei que não é um assunto da casa, porque nós vereadores conhecemos muita gente, né? Alguém que queira fazer um cursinho vestibular, um cursinho preparatório, porque é totalmente gratuito, enfim. E aí eu queria também só dar outro aviso, né? Assim, eu falei com o presidente, aí eu vou tomar essa liberdade. E aí eu vou confirmar com o Nilo logo depois. Eu estou falando isso de forma bem neutra, entendam a minha fala agora. Só para a gente ver no regimento em relação às inscrições pessoais, certo? Porque eu tinha lido uma vez que era quando você tinha que se inscrever para explicar algo, como que foi falado pelo Ribe e o Mardônio, totalmente correto, né? Mas outro assunto não poderia ser falado, só para a gente tomar cuidado nas outras discussões que tiver, porque às vezes as discussões se alongam por conta disso. Aí eu estava conversando com o presidente sobre isso, né? E a inscrição hoje, por exemplo, do Mardônio e do Ribe foi totalmente, né, correta por conta das citações. Assim, é só para a gente ter um controle, presidente, no futuro, em relação às inscrições, né? E aí a gente confirmar com o Nilo como é que é pelo regimento mesmo, para não dar essas brigazinhas futuras, né? Essas brigas não, discussões futuras. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, encerra a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, quinta-feira, dia 3, no mesmo local e horário. Bom dia a todos. Boa tarde.